E agora chegou o momento de falar de economia. E para a gente falar de economia, eu recebo o nosso parceiro de todas as terças-feiras, o professor Luiz Carlos Ongarato. Luiz, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Tudo bom, Jordana? Uma boa tarde para todos, boa tarde para você. É um prazer estar aqui novamente nessa terça-feira. Muito obrigada pela participação, Luiz. E o nosso assunto agora, é sobre aquela carta aos economistas. São mais de 200 economistas e banqueiros, empresários, ex-autoridades do setor público, que fizeram crítica à atuação do governo Bolsonaro na pandemia. Em uma carta aberta, eles cobraram mais vacinas, também máscaras gratuitas e medidas de distanciamento social. Esse assunto ele está atrelado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que trata de emprego decente e crescimento econômico. Lembrando que a Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU, Portanto, o ODS 8 é esse que está atrelado a esse assunto de hoje, nós falando de economia aqui com o professor Luiz Carlos Ongarato. Luiz, e sobre essa carta aberta, esse texto ele é assinado, como eu citei, por economistas, empresários, ex-autoridades do setor público, e ele contém análises econômicas com base de dados recentes, sobre o avanço da economia nesse período, avanço da pandemia, nesse período que nós estamos vivendo. E é muito comum, Luiz, a gente tratar de saúde, no senso comum mesmo, a gente tratar de saúde e economia como se fossem duas coisas distintas, Nesse momento, a gente fala, tem que priorizar a saúde, tem que priorizar a economia. Porém, eu queria que você falasse conosco sobre o seguinte, de que maneira que a vacinação ela afeta no cenário econômico? Jordana, bom, vamos entender um pouquinho já, a tua demanda aí de a gente entender como é que vai funcionar essa questão da economia e com a saúde. A primeira questão do ponto mais importante dessa carta, que ela continua sendo assinada por vários outros economistas e demais autoridades do Brasil todo, é falar que é romper com essa falácia que se criou, que a gente já debate há muito tempo isso aqui na Sagres, no Tom Maior, desde o ano passado, que a economia é supostamente uma coisa dissociada das pessoas. E não é. A saúde, o bem-estar da população, ela é uma prioridade, é o foco do estudo da economia. Não existe economia sem pessoas. Se a gente está numa pandemia, onde nós somos o país, o primeiro lugar de mortes no mundo todo hoje, automaticamente a gente tem um ambiente muito ruim, um ambiente de muita tristeza, um ambiente que não é favorável de nenhuma forma para qualquer estratégia que você venha a pensar em economia hoje, Jordana. Luiz, e quando a gente fala dessas pessoas que assinaram a carta, são nomes importantes, são grandes ex-autoridades, são importantes economistas que estão acompanhando esse cenário. Você acha que isso pode ter peso na condução política e econômica? Jordana, é interessante, quando você fala, você traz essa informação para a gente. Quem é que assinou a carta? São ex-presidentes de Banco Central, ex-ministros da Fazenda, ex-economistas, os economistas que fizeram o Plano Real. Então, são autoridades importantes, são cientistas, pesquisadores, são representantes do mercado, aí quando a gente fala banqueiros, representantes do interesse de investidores. Politicamente falando, a gente percebe que há um rompimento, é um momento que a gente enxerga que é o início de um rompimento do mercado e da ciência econômica, que é supostamente defendida pelo governo federal, quando fala, vamos salvar a economia, supostamente fala isso, mas que, na verdade, o governo Bolsonaro está atrapalhando a recuperação econômica. Então, quando essas autoridades elas têm um peso, que independentemente do governo que elas fizeram parte no passado, independentemente do alinhamento ideológico que existia em todos os governos passados, eles se uniram em uma só voz
para justamente exigir uma mudança ou exigir que o governo federal que pelo menos coordene ou não atrapalhe as boas práticas que vêm sendo tentadas ser feitas pelas prefeituras e governos estaduais, Jordana. Luiz, é outro ponto, né? Depois de 2 adiamentos, né, a gente tá aí aqui no país com essa mudança no Ministério da Saúde, né? Depois de 2 adiamentos, o Palácio do Planalto agendou para quinta-feira a posse do Marcelo Queiroga como ministro da Saúde. E o atual ministro, né, até quinta, o Eduardo Pazuello, ele é o próximo nome para coordenar o programa de parceria e investimentos. O Pazuello, ele já fracassou nessa condução da saúde, né? Isso pode refletir num fracasso, num possível fracasso, na condução da agenda de privatizações? Jordana, essa é uma questão que está sendo muito falada nas últimas horas. É algo que a gente tem que observar com bastante cautela, principalmente porque essa semana com a carta a gente já percebe esse rompimento do mercado com o governo federal, aí nomeadamente principalmente aí o ministro Paulo Guedes. Com esse fim, vamos colocar assim, de um casamento, uma lua de mel ali do mercado com o ministro Paulo Guedes, e a gente vê que ele tem uma fala que difere das atitudes, difere das falas do presidente Bolsonaro, e ainda mais agora com aquilo que você colocou, que o plano de investimento sai do Ministério da Economia e vai para ser cuidado diretamente pelo governo central, né, fora do Ministério, vai para a Casa Civil, provavelmente. E ali, Jordana, a gente tem mais um enfraquecimento da agenda liberal. Então, aquele que nos ouve, né, o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está nos ouvindo, que viu desde o plano de governo do Bolsonaro falar de liberalismo, falar de privatizações, agora é mais um passo contra isso. É mais um passo para a gente se afastar dessa ideia de privatizações, blindar ali dentro do núcleo duro do governo e ter uma agenda não liberal, né? Talvez uma agenda muito mais intervencionismo na economia e muito mais desejo por controle, Jordana. Luiz, e assim, essa saída do Ministério da Economia, essa divisão que acaba acontecendo, né, nessa gestão e não está sendo concentrada só lá lá no Ministério, né, com o ministro Paulo Guedes, isso afeta não só a economia, mas também afeta o trabalhador, né, no nosso dia a dia, né, Luiz? Isso mesmo. Quando a gente fala de economia, principalmente ela é importante para o trabalhador, para aquelas pessoas que estão desempregadas, para as pessoas de baixa. Por quê? Tá? Com o atraso nas medidas de combate à Covid, desde vacinação, que é a única medida efetiva contra a pandemia, que a gente está percebendo que nos países que a vacinação está mais avançada, que a gente já poderia estar nesse estágio, é importante a gente lembrar disso, tá? A gente abriu mão, o governo federal abriu mão de estar no mesmo estágio que Reino Unido, que Estados Unidos, por exemplo, tá? Quem vai sofrer mais é quem está desempregado, sem auxílio, é quem é um trabalhador assalariado, que está sofrendo com inflação. Porque as grandes riquezas, quem é rico no Brasil, o Brasil é um país muito desigual. É uma ilusão achar, a gente até empobreceu com o tempo, a gente caiu no ranking das maiores economias do mundo, mas o Brasil ainda está entre as 15 maiores economias do mundo, mas é uma ilusão para a gente, Jordana, porque o que interessa não é somente o quanto dinheiro o Brasil tem, né, qual é o tamanho do PIB, mas como isso é distribuído. Então, qual que é a tendência? Das pessoas pobres ficarem mais pobres e as pessoas ricas ficarem mais ricas, aumentando a desigualdade social. E isso também vale no sentido dos empresários, Jordana. Por quê? O que a gente percebe sempre após crise? Isso aqui não é uma opinião, é uma análise científica o que eu faço, tá? Com base em artigos científicos, com base em ciência. Toda vez quando a gente
uma crise, onde seja regional, seja global, a gente percebe que as grandes empresas elas se fortalecem porque elas saem comprando os pequenos negócios, tá? Pequenos e médios negócios, e a gente tem um mercado cada vez mais concentrado e mais difícil dele ser aproveitado ali pelo cidadão comum, Jordano. Então, essa que é a grande preocupação nesse momento. E falando do cidadão comum, né, Luiz, eu sei que não é diretamente o nosso assunto aqui, mas está em discussão, foi aprovada a PEC emergencial, falta a sanção e a decisão do governo federal de qual que seria o valor do auxílio emergencial, né? Além do auxílio emergencial, está acontecendo nessa aprovação, está acontecendo no momento tardio, porque a última parcela do auxílio, se eu não me engano, foi em dezembro, a gente já está em março. Então, quem dependia do auxílio, quem estava desempregado e estava utilizando esse auxílio, por exemplo, para fazer a despesa de casa, já está aqui praticamente 3 meses sem receber esse auxílio, né? O auxílio começa no próximo mês, no mês de abril. E o valor ainda não foi, o valor definitivo ainda não foi divulgado. A meta era que seria de R$ 175 até R$ 375, mas agora já se fala em R$ 150 de auxílio emergencial, né, Luiz? Sim, Jordana, esse auxílio emergencial ele não vai ter o mesmo efeito do que o do ano passado, principalmente porque tem uma questão legal que não foi colocada em jogo, que a gente tem o teto de gastos e a gente precisava ter uma situação de calamidade declarada para a gente fazer gastos além do teto de gastos. Então, com esse pequeno auxílio, acho que nem seria um auxílio nos moldes, né? Porque imagina, com a inflação que a gente tem, com o aumento do valor dos alimentos, que a gente já comentou várias vezes, um auxílio de R$ 150 por mês não garante uma semana de alimentação à mesa do trabalhador. E isso vai fazendo com que as pessoas se desesperem mais, elas fiquem mais aflitas e fiquem desamparadas, tá? Elas empobreçam mais. Então, a economia também ela é necessária que exista o próprio auxílio emergencial a todos, porque a gente dá suporte à dignidade humana e também o auxílio ajuda a manter a própria atividade econômica em alta. Uma coisa interessante que foi falada nessa carta, Jordana, é que, primeiramente, a economia se faz com pessoas e outra, quando a gente diz para abrir ou para fechar, né, se tem lockdown, não é o termo lockdown, mas tem as regras de distanciamento mais fortalecidas, não é porque está aberto que as pessoas vão lá consumir, vão tocar suas vidas como se estivessem dentro de uma normalidade. As pessoas têm medo, as pessoas querem se vacinar e estão vendo seus amigos e familiares cada vez mais doentes ou até mesmo falecendo. Então, abrir o mercado não vai fazer com que haja uma normalidade no consumo, também porque não existe dinheiro e o choque, né, que a gente chama de crescimento do emprego, ele não é de uma hora para outra. Então, se a gente persistir com medidas sem nenhuma estratégia coordenada, a gente só vai gastar dinheiro e não vai resolver o problema, Jordana. Luiz, e quando a gente fala do PIB, né, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país num período, ele continua caindo. O desemprego atingiu níveis recordes, a gente está falando disso aqui agora também. Mas eu queria que você falasse para a gente o seguinte, qual que é o cenário que você espera no país? Você citou essas restrições, né, que muitos chamam de lockdown, mas acaba que realmente não é um lockdown. O que você espera, né? Qual que é o cenário esperado pelo país? Inclusive, quando o presidente Jair Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal, né, contra os governadores que estão aderindo ao fechamento e às restrições das atividades comerciais não essenciais pelo Brasil. Qual que é o cenário que você espera? Jordana, quando o presidente Bolsonaro ele faz uma manobra dessa, tá? A gente tem que fazer uma leitura muito estratégica do que está sendo falado. Primeiramente, é totalmente constitucional, não há nenhuma lei que proíba as prefeituras e governos estaduais de decretarem os distanciamentos, as regras de distanciamento, lockdown, seja, tá? O que ele quer dar uma mensagem aí para o seu eleitorado, né, para os seus seguidores?
é dizer assim, olha, eu tentei manter a economia aberta, mas não consegui, lavo minhas mãos. Ele está querendo novamente tirar a responsabilidade que é dele, que é do governo federal, de coordenar todas essas ações. O que a gente espera? Se continuar de fato esse negacionismo, que é a palavra do momento, tá? A gente tem um futuro bastante sombrio para o ano de 2021, porque nós vamos nos recuperar muito tardiamente, se nós nos recuperarmos, e também tem uma questão, eu posso ter um agravamento da pandemia com o surgimento de variantes que podem não ser cobertas pelas vacinas atuais. Por isso que existe uma urgência, uma emergência aí dessa vacinação acontecer logo. Então, se ela continuar em passos lentos, automaticamente a economia não se recupera. Se continuar esse desgoverno, essa falta de coordenação, inclusive o governo federal atrapalhando, a gente vai ter um agravamento da saúde, um agravamento social e também um agravamento da economia. Infelizmente, a gente não tem boas notícias para dar enquanto não houver uma solução. A gente vê, Jordana, para finalizar essa fala, que existe já uma fumaça aí, então onde a fumaça há fogo de um rompimento, até mesmo com o Centrão. E ali, quando há o rompimento com o Centrão, há automaticamente uma possibilidade de impedimento, né, de impeachment do presidente. Nós estamos conversando com o economista Luiz Carlos Zongarato. Luiz, e os senadores, eles pretendem, né, estão cogitando travar as pautas reformistas lá no Senado, lá no Congresso, né, tanto reforma administrativa, enfim, as pautas reformistas. E dessa forma, tentando pressionar o governo federal a ser mais responsável durante essa gestão da pandemia da Covid-19. Como que você avalia essa questão? Jordana, a gente percebe que existe nós temos três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Os dois poderes, legislativo e judiciário, eles estão alinhados, eles estão entendendo a gravidade da situação, né? Quando a gente fala em poder executivo federal, tá? Parece que há um desalinhamento total de entendimento. O governo federal ele fez uma aposta e aumentou essa aposta a cada mês em um blefe, né? Colocando a seguinte questão, que a pandemia não ia durar, os gastos seriam pequenos e automaticamente a população já estaria imune sem vacina nenhuma a essa data de hoje, né? Pelo menos a data até dezembro do ano passado, essa pandemia iria acabar, o que apostou o governo federal. E ela não acabou nem em países que têm a vacinação mais acelerada. E aí, Jordana, esse atraso é uma forma de pressionar, tá? A ideia aí é exigir que o governo ele seja mais responsável, senão, se ele não for responsável, automaticamente as pautas, os projetos, todas as ideias que o governo tem, elas não vão passar pela Câmara nem pelo Senado, o que automaticamente trava, ele engessa totalmente a administração do governo federal, Jordano. Então, a ideia aí é tentar fazer pressão para que o governo federal ceda a essa pressão e que, pelo menos, não atrapalhe ali a administração do executivo municipal e estadual. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior, pela sua análise. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Até mais, Jordana. Foi um prazer falar com você novamente. Um abraço a todos que nos acompanharam. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o professor Luiz Carlos Zongarato, nosso parceiro aqui no Sagres em Tom Maior, né? Falando conosco sobre essa carta assinada por diversos economistas, que está disponível também lá no nosso site, o sagresonline.com.br. E essa entrevista na íntegra você confere lá no nosso site, que está aí na sua tela para você que nos acompanha em vídeo. E também lá no nosso canal no YouTube, você acompanha a íntegra dessa entrevista, é o youtube.com/sagrestv.